Olá a todos, um belo bom dia a cada um, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Antes de entrarmos dentro do nosso tema hoje, o tema de hoje é o início da segunda viagem missionária. Mas relembrando um pouco aqui a nossa última pregação, nós falamos sobre a decisão do Concílio de Jerusalém. Falamos ali sobre a entrada de heresia sobre a doutrina da salvação. Vimos que os apóstolos e a igreja juntos defenderam isso e eles saíram com uma decisão. Né? E é importante observar que o conselho não diz respeito de maneira nenhuma à salvação ali. Quando ele traz aqueles 4 princípios para serem levados aos gentios. Né? A questão da salvação já tinha sido resolvida ali. O seu conselho se refere, então, à comunhão entre cristãos judeus e gentios. A obediência a essas instruções não era uma condição para os gentios serem salvos, mas, sem dúvida, era extremamente importante para evitar divisões na igreja primitiva. Então, lembrando só, de forma bem resumida, as proibições que foram definidas no Concílio de Jerusalém, que são estendidas a nós até hoje. Né? Mas a contaminação aos ídolos, né? A expressão ali refere-se a alimentos oferecidos a ídolos. Né? Se os cristãos gentios continuassem consumindo tais alimentos, seus irmãos judeus poderiam questionar se eles de fato eram convertidos, né? Se haviam de fato abandonado a idolatria, mas também expandido a própria idolatria e adoração a imagens e a tudo que era pagão. Né? E apesar de terem liberdade de consumi-los, seria errado os cristãos gentios lançarem mão disso, né? Pois poderiam tornar-se pedra de tropeço para os irmãos judeus mais fracos. Então a primeira que a gente viu, né, a contaminação dos ídolos, seja dos alimentos, mas também estende-se ao culto pagão que existia. Né? As relações sexuais ilícitas, né? Então, tendo em vista esse ser o pecado principal dos gentios, muitos casamentos, a gente vê muitos reis depois que saíram filho com mãe, irmão com irmão, né? Era uma coisa principal dos gentios, mas era essencial que fossem incluídas essas questões mencionadas, que eram questões que nós vimos lá em Levítico, que já eram fundamentadas. Algumas coisas já eram abertas para todo mundo, como relações com animais, relações incestuosas, e tinha coisas para os judeus, isso estende-se a todos. Né? Uma vez eu indo para Petrolina, eu fui para a capital, não lembro agora o nome, João Pessoa, acho que era. E cheguei lá, esperando o pessoal que ia me levar para Petrolina, que era a viagem a trabalho, mas tinha um jornal. Fui olhar o jornal, olha lá. Sexo com animais era a maior fonte de câncer peniano nos homens. Por quê? Normal. Era normal. Né? Tem irmão, um pastor amigo conta que a filha teve que chamar o pai, chamar o pastor para conversar com o pai, porque estava se relacionando com a vaca. Então, a Bíblia traz isso já de muito tempo. Né? Mas isso é uma coisa muito comum. Né? E até hoje em dia isso ainda é comum. Né? Mas isso, já desde o concílio, os apóstolos estendem isso a todo mundo, inclusive aos gentios. Né? Animais sufocados. Então essa proibição faz parte da aliança de Deus com Noé, após o dilúvio, lá em Gênesis 9. Né? Então assim é uma ordem que vigora para toda a raça humana, não apenas para a nação de Israel, porque já era um mandamento antes da lei. Né? Então, não comer a carne de animais sufocados, estrangulado, afogado. Né? E por último, sangue. Né? A proibição de consumir sangue também vem de Gênesis 9:4. E, portanto, é anterior à lei de Moisés.
uma vez que a aliança com Noé não foi cancelada. Né? Consideramos que suas prescrições continuam em vigor nos dias de hoje. Né? Então, existem muitos pratos hoje, né? Galinha no molho pardo, que é feita no sangue, a linguiça de chorizo, né? A linguiça feita com sangue, diferente do bife de chorizo, né? Então, são coisas separadas. Mas a linguiça de chorizo, a linguiça feita com sangue, isso a Bíblia fala que pede para que nós não façamos. Né? E quais são os resultados práticos da decisão que nós vimos? Em primeiro lugar, foi o fortalecimento da união da igreja, evitando que se dividisse em dois grupos extremos, lei versus graça. É importante observar que não se trata apenas de concessões doutrinárias. Vamos abrir uma concessão. Não, pois estas são sempre erradas. Quando abre-se concessão, sempre é um erro. Né? Mas não é o caso aqui. Antes se refere ao processo de troca mútua em questões e práticas da vida. Né? De modo que as pessoas vivam e trabalhem juntas em amor e harmonia. Se continuasse daquele jeito, não ia ter harmonia, ia ter uma decisão. Né? Em segundo lugar, essa questão possibilitou que a igreja apresentasse um testemunho unificado aos incrédulos. Grande parte da igreja que se identificava com as sinagogas judaicas, onde tinham ali judeus prosélitos e gentios tementes a Deus, boa parte cria em Jesus Cristo. Se os cristãos gentios abusassem da sua liberdade em Cristo e comessem carne contendo sangue, essa atitude ofenderia tanto a judeus salvos como a amigos não salvos que desejavam ganhar para Cristo. Então tratava-se simplesmente de não ser uma pedra de tropeço para os fracos e perdidos. Vamos abrir lá, por favor, Romanos 14, do versículo 13. Romanos 14, versículo 13, diz assim: Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e sou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para que é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Então, tratava-se de algo para não ser pedra de tropeço para os outros. E em terceiro lugar, essa decisão trouxe bênçãos quando a carta foi compartilhada com várias igrejas e congregações. Paulo, Barnabé, juntamente com Silas e com Judas, levaram as boas novas a Antioquia. E a igreja muito se alegrou e foi encorajada ao saber que não precisava mais carregar o jugo pesado da lei. E em sua segunda viagem missionária, que nós vamos ver, Paulo compartilhou essa carta com as igrejas que fundaram na primeira viagem ainda. E o resultado foi um fortalecimento da fé nessas igrejas. E o aumento do número de fiéis. Então temos muito que aprender com essa experiência difícil da igreja primitiva. Para começar, os problemas e as diferenças são oportunidades de crescimento, mas também podem dar lugar à dissensão e à divisão. As igrejas precisam trabalhar juntas e ter tempo de ouvir, de amar e de aprender. Quantos conflitos e rompimentos dolorosos não poderiam ter sido evitados se alguns do povo de Deus tivessem dado ao Espírito tempo para falar e para operar. E dando sequência, então, no nosso estudo, nossa exposição do livro de Atos, para o apóstolo Paulo, a igreja de Antioquia não era um estacionamento, não era uma parada, né? Mas era uma plataforma de lançamento, assim como um foguete, né? Porque era dali que saía as missões evangelísticas dele. Ele não podia se acomodar com um ministério confortável. Eu vou sentar aqui, vou ser pastor aqui de Antioquia o resto da minha vida. Não.
Ele não se acomodou com isso. Enquanto havia portas abertas para pregar o evangelho, ele trabalhou. Paulo se importava e devemos seguir o seu exemplo. Vários elementos dessa segunda viagem indicam que, apesar dos aparentes obstáculos e das dificuldades pessoais que surgiram, Deus ainda operava. E é o que nós vamos ver hoje. Então, baixe as cabeças, vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Pai Santo, porque, ó Pai, ainda hoje o Senhor opera, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é todo-poderoso, Pai. É o Deus todo-poderoso. Aquele, ó Pai, que nada foge das tuas mãos, Senhor. Nada foge do teu plano, Pai. Não há plano que nós podemos fazer, Pai, que possa mudar uma promessa sua, Senhor. E obrigado por isso, Pai, porque sabemos que muito do que pedimos, ó Pai, o Senhor diz não, mas é um não com propósito, Senhor. Então, Pai, clamo, Senhor, que a tua palavra hoje seja ministrada, Pai, pelo teu Espírito Santo, que o teu ensino, Pai, venha trabalhar os nossos corações, nossos ouvidos, ó Pai, e que o plano do Senhor, ó Pai, perdure e sobressaia sobre os nossos planos, Pai. E se os nossos planos não estão conforme a do Senhor, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos incomode, Pai, para que possamos cada vez mais fazer a tua vontade, não a nossa. É que eu te agradeço e peço em nome do Filho Jesus. Amém. Então, volta no slide. Então, o início da segunda viagem missionária. Então, vamos abrir lá, Atos 15. Vamos ler primeiro do versículo 30 ao 41. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Então, outras pessoas foram junto com Paulo, essas pessoas, uma vez lidas as epístolas, essas pessoas voltaram, exceto Silas. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Não sabemos aqui quanto tempo se passou. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando os irmãos a graça do Senhor. Então aqui nós vamos ver antes do início da saída, uma preparação. Né? Com quem nós levamos para levar a palavra? Né? E aqui surge um novo companheiro na vida de Paulo. Né? Então na primeira viagem, passa o slide, por favor. Na primeira viagem nós vimos que eles saíram de Antioquia, foram para Salamina, foram para Pafos e depois foram para cá. Né? Esse foi o trajeto. E eles iam fazer o mesmo trajeto nesse momento. Mas aí ocorre essa divisão. Então Paulo muda o trajeto enquanto Barnabé vai seguir o mesmo caminho que fez na primeira viagem. E eles concordavam sobre a importância da viagem. Era claro para eles. Mas não sobre a formação da equipe. A formação da equipe virou um problema entre eles. Vemos aqui dois homens dedicados que acabaram de ajudar a promover a união dentro da igreja. Eles foram pontos importantes ali no Concílio de Jerusalém. E que, no entanto, não conseguiam resolver as suas diferenças. Por mais perturbadores e dolorosos que sejam esses conflitos, aparecem com frequência na história da igreja.
Não só lá, mas em toda a história. No entanto, Deus predomina sobre eles e realiza os seus propósitos. Mesmo diante disso, Deus faz o seu plano. Não causa surpresa Barnabé defender Marcos. Marcos era primo de Barnabé. E os laços de família deviam ser fortes. Ele levou na primeira, teve problema, voltou, mas ele ainda queria levá-lo. Mas, além disso, Barnabé era o tipo de pessoa que procurava ajudar os outros. De todas as maneiras. Barnabé tinha um tipo diferente de Paulo. Né? Uma característica diferente de Paulo. Nem todos são iguais. Né? As nossas características, cada um é individual. E a de Barnabé era diferente de Paulo. Barnabé tinha essa procura em ajudar os outros, né, de todas as maneiras. O que explica o porquê a igreja o chamava de filho da exortação. Vamos abrir lá só para a gente lembrar. Atos 4:36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então era uma pessoa conhecida por isso, por querer ajudar os outros a qualquer custo. Né? E estava disposto a dar a João Marcos uma segunda chance. Uma oportunidade nova de servir ao Senhor e de provar o seu valor. Assim, Barnabé insistiu que levasse João Marcos consigo na viagem. Mas Paulo mostrou-se igualmente irredutível em sua posição de que não deveria levar Marcos. Se manteve. Paulo tinha uma postura mais energética, né, mais forte. E ele se manteve naquilo que ele acreditava. Afinal, na primeira viagem missionária, Marcos desertou e voltou para casa no meio do caminho. Não sabemos aqui se foi no momento mais crítico, no momento que mais precisava, quando mais precisou contar com ele, não estava lá. Né? Talvez a Bíblia não deixa claro se Marcos verbalizou algum medo, algum receio, né? Mas algo aconteceu de forma muito forte para que Paulo mantivesse a sua posição aqui. E o ministério era importante demais para Paulo. O trabalho exigia muito deles e não poderia pedir ajuda de alguém que não era confiável. Ou de alguém que poderia novamente desertar. Né? E a discussão continuou aqui e se transformou numa discórdia. Né? A palavra aqui, no versículo 39, desavença, né? O termo no grego, paroxismos, ela é traduzida como provocação. Né? É incitamento à violência, é desacordo acirrado. Não é não quer, então eu vou para cá. Não. Foi algo energético ali, foi algo forte, foi algo de uma desavença, foi um desacordo acirrado. E a única solução aparente era os amigos se dividirem o território e se separarem. Era uma desavença a tal ponto de falar assim, cara, então vai para lá que eu vou para cá. Eu não quero andar com o João Marcos aqui comigo. Barnabé, então, foi para Chipre, volta no mapinha. Ele vai aqui. Então, Barnabé vem para cá, lembrando que Barnabé era natural de Chipre, né? Levando consigo Marcos, e Paulo então chamou Silas e ambos se dirigiram à Síria e à Cilícia. E quantas vezes nós não entramos em desavenças com outros irmãos? E muitas, se não na maioria das vezes, por coisas muito pequenas. Quantas vezes nós temos entrado em desavença com os irmãos? Você já passou por isso? Já passou por isso recentemente? A ponto de ser uma desavença, de criar uma decisão?
Como ficou o seu relacionamento depois disso? Depois dessa separação? Se esse relacionamento ficou ruim, como é que você avalia esse resultado? É um resultado biblicamente correto? Às vezes é. Cara, você não quer continuar com Satanás, eu quero com Deus. Aqui não tem como andar junto. Né? Mas se é um irmão em Cristo, se é alguém que já está, e você não consegue nem andar mais junto, né? Como que você considera esse resultado? E no caso de Paulo aqui, quem estava certo? Não faz diferença. Na verdade, não vai fazer diferença aqui. Talvez ambos estivessem certos em alguns aspectos e errados em outros. Nós não sabemos as palavras que foram ditas aqui. Não sabemos o que estava ali no dia a dia. Né? Sabemos que foi algo pesado. Né? Mas não conseguimos falar quem estava certo e quem errado. E geralmente, quando a gente tem uma discussão que gera uma divisão, geralmente ninguém sabe quem está certo e quem está errado. E aqui não faz diferença. Sabemos que no final, João Marcos teve o ministério restaurado e recebeu o amor e a apreciação de Paulo. Nós vemos lá em Timóteo. 2 Timóteo 4,11, Paulo vai falar, mande Marcos, né? Porque me é útil ao ministério. Mas mesmo quem é bom e piedoso, às vezes discorda de outros da igreja. E esse é um dos fatos tristes da vida que devemos aceitar. Nós somos diferentes, pensaremos diferentes, mas não deve levar ao ponto de uma decisão, ao ponto de quebrar a comunhão. Paulo olhava para as pessoas, Paulo tinha uma característica, Barnabé tinha outro. Né? Paulo olhava para as pessoas e se perguntava o que elas podem fazer pela obra do Senhor. Era assim que Paulo via. O que o Daniel pode fazer pela obra do Senhor? O que o Eudes, o que a Priscila, o que o Totti, o que a Gabi, o que o Roberto, o que essa pessoa pode fazer pela obra do Senhor? É assim, essa é a visão que Paulo tinha. Agora, Barnabé olhava de outra forma. Ele olhava para as pessoas e se perguntava o que a obra do Senhor pode fazer por elas. O que a obra de Deus pode fazer pelo Daniel, pode fazer pelo Roberto, pode fazer pelo Alex, o quê? Que pergunta está certa e que pergunta errada? Nenhuma. As duas estão corretas. As duas perguntas são importantes para o trabalho de Deus e por vezes é difícil manter o equilíbrio. A gente vê que às vezes a gente precisa do irmão, o irmão não vai. Né? Mas também tem que ter outros olhares. Mas aí tem uma característica das pessoas. Mas aqui se deixaram levar por uma decisão, por um confronto acirrado. Né? Mas é difícil manter o equilíbrio, mas nenhuma das duas visões está biblicamente incorreta. E como novo companheiro de viagem e ministério, Paulo então escolheu Silas, que era um dos líderes da igreja. E como nós lemos aqui no versículo 32, lá no 15 e 22, vai falar, né? Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Barnabé e Paulo, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, o primeiro ponto aqui de Silas é que Silas era um homem notável. Não era um homem notável pela esperteza, pela riqueza, não. Era um homem notável dentro dos critérios da igreja. Dentro aqui do testemunho de vida dele da igreja. E ele, junto com Judas, eram homens notáveis entre os irmãos. O testemunho deles se destacavam ali. E ele também era profeta, lá no 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então eram profetas, eram exortadores,
eram líderes. E Silas, então, foi escolhido para transmitir às igrejas as decisões da Assembleia de Jerusalém. Ele foi junto, fazia parte dessa primeira comitiva que foi até Antioquia e levou o resultado ali. E ele é o que não quis voltar. Os outros voltaram. Quem foi, fez o trabalho, voltou. Ele falou, não, quero ficar. O nome Silas, ele é provavelmente uma versão grega do nome Saulo. Foi coautor com Paulo das epístolas aos Tessalonicenses. Vamos abrir lá, 1 Tessalonicenses 1:1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Silvano é a forma grega do nome Silas, uma forma de escrever o nome Silas. E ele também foi secretário de Pedro, quando ele escreveu a primeira epístola de Pedro. Vamos abrir lá, 1 Pedro 5:12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aqui Silas novamente. Então Silas tinha um testemunho notável entre os irmãos, e ele tinha a vontade de fazer a obra de Deus. E aqui serve até como um exemplo para nós, de estarmos buscando a obra de Deus. Tal foi o resultado que o nome dele se mantém registrado aqui nas Escrituras até hoje. Participando em várias frentes, tanto com Paulo quanto com Pedro. E assim como Paulo, ele também era um cidadão romano. Atos 16:37, vai uma pagininha para frente aí. 2. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Quem agora as ocultas lançar-nos fora? Querem agora. Então quem é o nós aqui? Paulo, Silas, e Timóteo. Timóteo estava junto. Então Silas também era um cidadão romano. E abriu mão, dos seus privilégios para fazer a obra de Deus. Deus usa diferentes obreiros, mas a sua obra prossegue. Porque, como a gente até comentou aqui no devocional mais cedo, assim como Deus nos tirou de um lar, de um mundo, de uma vida desestruturada, nós precisamos ser conduíte para levar a palavra de Jesus a quem ainda também precisa sair de uma vida desestruturada. E agora, em vez de uma equipe missionária, havia duas. Olha só que bênção. A primeira viagem foi uma equipe. Agora tem duas. Olha a multiplicação. A desavença vira uma oportunidade. Vira um plano de Deus para que a palavra seja divulgada 2 vezes mais rápido. Se Deus dependesse de pessoas perfeitas para realizar a sua obra, jamais conseguiria fazer coisa alguma. Nossas limitações e imperfeições são bons motivos para dependermos da graça de Deus, pois a nossa suficiência vem somente dele. Vamos abrir lá, 2 Coríntios 3:5.
5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa única suficiência vem somente de Deus. E as características não estão erradas aqui. Paulo tinha uma característica, Silas tinha outra. Muitas vezes nós precisamos da característica de Paulo para combater certas coisas ou para levar alguns irmãos. Como de outras vezes precisamos da característica de Barnabé, exortação e amor. E nós? Temos deixado Deus trabalhar em nossas vidas? Como como você, tem deixado Deus atuar? Ou nós temos tentado traçar nossos próprios planos e tentado de forma frustrada mudar ela pela força? Como temos feito? Se queremos trabalhar para Deus, devemos deixar Ele guiar os nossos planos, mas sem ficar simplesmente sentado esperando cair do céu. Ah, não, eu vou sentar aqui e vou esperar Deus dar o plano. Não, não é assim. Nós temos que trabalhar, atuar na obra de Deus. E Deus vai guiando a gente e vai ajustando. Nós temos que estar sensíveis a entender que se eu estou indo para um caminho e Deus não quer que eu vá por lá, eu preciso estar sensível então a mudar o caminho. Muitas vezes a gente tem apego, tem carinho pelo aquele plano. Mas não é o plano que Deus quer. Desapega. Aceita o novo plano e vai trabalhar na obra de Deus. Agora, se eu quiser manter aquele plano pela minha força, não vai ser frutífero. E não é o que Deus quer. Mas eu não posso ficar sentado esperando que caia do céu uma pessoa para eu evangelizar. Porque, como nós vimos na IBD sobre Igreja, Corpo de Cristo, a igreja tem que sair do seu conforto para fazer a obra de Deus lá fora. Somos estrangeiros em terra alheia para levar a palavra. Somos embaixadores de Cristo para representar Ele aqui. Falamos na abertura, mais cedo. Estamos aqui para refletir, representar e reproduzir a glória de Deus. Não cabe ficar sentado esperando que chegue para nós as pessoas para evangelizar. Nós temos que sair daqui para fazer. E Deus vai nos guiar. Ó, não é aqui, é aqui. Ah, é aqui mesmo. E Ele vai dar, vai nos ajudar. E vai... Então, duas coisas nós não podemos fazer. Ficar sentados, porque isso é enterrar o dom no chão. Isso vai ter um custo depois lá na frente. E na hora de quando chegar nas bodas do Cordeiro e deixar os nossos galardões, o que você vai deixar lá? O que vai ter para você deixar? Não ter nada não quer dizer que você vai ser condenado, mas vai deixar o quê? O que você vai deixar para Deus de tudo que Ele deu para você? Porque nada que a gente tem é nosso. Tudo que nós temos foi dado por Deus. Quando a gente não tem muitas riquezas, mas Deus dá paz, dá resistência, nos dá uma resiliência. Se você tem muito, se você ganha bem, Deus está te dando aquilo para que você ajude e abençoe os outros através daquilo lá. Não é seu, não é por mérito seu. Então, o que nós estamos deixando Deus trabalhar nossas vidas? Ou nós estamos só sentados, ou estamos tentando trabalhar, mas pelo nosso próprio plano? E segundo ponto, a gente passa a ter um novo ajudante aqui. Além de Silas, que não era tão novo, já estava aqui participando, mas agora surge um novo participante. Vamos abrir lá, Atos 16, do 1 ao 5. Chegou também a Derbe e a Listra. Desculpa, eu vou ler o 41 primeiro, 15 e 41. E passou pela Síria e pela Cilícia, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego.
Dele dava bom testemunho e os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, volta no mapa. Qual que é o... Opa, sem destruir. Então, Paulo toma um outro caminho. Barnabé vai para cá, pelo mesmo caminho da primeira viagem. Paulo vai por cima, então, vai por terra e chega até Derbe e Icônio. Paulo e Silas, então, aproximaram-se do seu destino pelo leste, de modo que passaram primeiro por Derbe, antes de chegar em Listra. Uma rota exatamente oposta à primeira viagem, porque eles chegaram em Derbe no final da viagem, do trajeto, depois eles voltaram. Agora eles foram primeiro por lá. E os missionários iam de igreja em igreja transmitindo as decisões da Assembleia em Jerusalém e ajudando a firmar os cristãos na fé. E como resultado, o testemunho dos cristãos deram frutos. E a igreja crescia em número cada dia. Sem dúvida, foi uma viagem extremamente bem sucedida. Mas nós nos perguntamos, né, se alguns dos cristãos não quisessem saber como é que foi a viagem de Barnabé, será, né? Nunca vai saber. Né? Mas é uma curiosidade, né? Como é que foi a viagem de Barnabé? Fica na nossa imaginação o que Paulo respondeu para ele. Mas talvez a melhor coisa que aconteceu em Listra foi Paulo ter chamado Timóteo para tomar o lugar de João Marcos como assistente. É provável que Timóteo tenha se convertido pelo ministério pelo ministério de Paulo, quando ele visitou Listra na sua primeira viagem. Pois Paulo chamou de meu filho amado, lá em 1 Coríntios 4:17. E de verdadeiro filho na fé, em 1 Timóteo 1:2. Então, talvez tenha sido um filho na fé de Paulo, mas que foi muito querido por ele. A mãe e a avó de Timóteo haviam preparado o caminho para sua conversão, ao serem as primeiras das famílias a crerem em Cristo. Vamos abrir lá, 2 Timóteo 1:5. Vamos ler desde o 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, por certo, o jovem Timóteo testemunhou o sofrimento de Paulo em Listra, que nós vimos nossos estudos da primeira viagem missionária. E a gente vê aqui a importância do pai e da mãe, dos avós, inculcarem nos filhos a palavra de Deus. Aqui, não podemos dizer que veio uma geração que não conheceu o Senhor. E Timóteo aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Esse é o trabalho da família. Nós falamos mais cedo no nosso devocional. E Timóteo, então, foi um companheiro e colaborador predileto de Paulo. Vamos abrir lá, Filipenses 2:19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então,
A ninguém tem de igual sentimento, falando aqui de Timóteo. Né? Timóteo foi ordenado por Paulo e passou a fazer parte da sua equipe missionária. 1 Timóteo 4,14, vamos abrir lá. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. E 2 Timóteo 1,6 agora. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo chama atenção. Use o dom que você tem. O que nós temos feito com o nosso dom? O que você tem feito com o dom que você tem? O que eu tenho feito com o dom que eu tenho? Um dom, todo mundo tem. Todos, não. Provavelmente não. Porque o corpo de Cristo é a união dos dons. Mas o que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito com o dom que Deus nos deu? Você sabe o dom que você tem? Tem gente que às vezes está 10, 15 anos e não sabe até hoje o dom que tem. Qual, né? O que você tem feito com o dom? Tem enterrado esse dom? E nós? Né? Será que temos recebido recomendações positivas da igreja onde eu participo? Timóteo era reconhecido, era recomendado, era homem notável também, assim como Silas. Será que eu tenho recomendação positiva da igreja onde eu participo? Será que o testemunho que eu exalo sobe como aroma suave ao Senhor? Será que o meu testemunho mostra que sou praticante da palavra, um servo de Cristo? Ou apenas um ouvinte que esfria cada vez mais que passa o tempo? Como tem exalado o meu testemunho? E o próximo passo de Paulo aqui foi providenciar para que Timóteo fosse circuncidado. E aqui essa atitude parece gerar uma contradição. Ué, não acabou de sair de Atos 15, onde o problema era os judeus querendo circuncidar os gentios, e agora ele circuncida Timóteo? Não é estranho? Parece ser contradizente. Mas lembre, irmãos, a Bíblia não se contradiz. Ela é inerrante. Ela é inerrante, inspirada. Né? Ela não erra e nem conduz ao erro. Por trás dessa decisão de Paulo, havia um princípio espiritual importante. De acordo com a decisão da Assembleia de Jerusalém, não era necessário mais circuncidar o gentil, nem o judeu, a fim de receber salvação. Para isso, não precisa mais circuncidar. Para salvação, não é necessário mais. Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado. Vamos abrir lá, Gálatas 2, 1 ao 5. Vamos ler só o 2, 3, perdão. O 1 e o 2 vai falar aqui, 14 anos antes, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé e subi em obediência a uma revelação, expus o evangelho que prego, né? Contudo, 3, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O Tito, o Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado. E a controvérsia em Jerusalém havia girado em torno da verdade do evangelho, não da adequação de um homem a serviço de Deus. Então, estavam deturpando o evangelho. Para ser salvo, precisa ser circuncidado.
A preocupação de Paulo com relação a Timóteo, por que ele permitiu isso, referia-se à sua adequação para servir, não para salvação. Timóteo trabalharia tanto com os judeus como com os gentios dentro da igreja. E era essencial que não os ofendesse. Nós lemos isso antes. Né? As atitudes, as 4 posições, eram para que não servisse de tropeço um para o outro. Né? Assim, Paulo pediu que Timóteo fosse circuncidado. Vamos lá, 1 Coríntios 9, 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Esse texto aqui é muito utilizado de forma incorreta para validar ações pecaminosas na igreja. Então eu posso ir para o carnaval vestido para desfilar, mas eu estou indo para evangelizar. Porque Paulo falou que fez isso. Paulo se fez fraco com os fracos, Paulo se fez gentil com os gentios, Paulo se fez judeu. Então eu posso ir no carnaval vestido a caráter para evangelizar. E esse texto acaba sendo muito, muito, muito usado para validar ações pecaminosas dentro da igreja. Então eu vou me drogar para alcançar os drogados. Mas o que estava em jogo aqui não era a salvação ou o caráter de Timóteo, mas sim uma providência para evitar problemas sérios, que poderiam ser pedra de tropeço em seu serviço ao Senhor. Vamos abrir lá, Romanos 14. De novo. Versículo 13 ao 15. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Hoje nós podemos comer carne de porco. Graças a Deus. A pancetinha é maravilhosa. Bacon. Mas se a gente tem um judeu recém-convertido, que entra nas práticas da alimentação, o que Paulo fala? É proibido para mim? Não. Mas, cara, então não faça. Porque se vai gerar tropeço para ele, isso pode ser um tropeço, não faça. Ele vai falar isso em 1 Coríntios também, depois lá na frente. Se tem algo que você faz e que para um irmão recém-convertido é um tropeço, não faça, por mais que isso seja liberado. Então, em resumo aqui, o Concílio de Jerusalém havia declarado que a circuncisão não era necessária para a salvação ou para aceitação na igreja cristã. Mas, devido à origem parcialmente judaica de Timóteo, lembra que ele é filho de mãe judia e pai grego. Né? E qual era a estratégia de Paulo que nós vimos até agora? Paulo, toda vez que ia numa cidade, ele ia primeiro aonde? Ia primeiro na sinagoga. Ele ia primeiro levar a palavra aos judeus. E depois ele levava aos gentios. É assim que a gente leu em todo
Atos 13, 14, né? Nós vamos ver aqui para frente, né? Exceto quando não tinha sinagoga, aí não tinha jeito. Lá em Filipos não tinha sinagoga, então ele faz diferente. Mas enquanto tinha, ele primeiro ia aos judeus, se apresentava como um judeu para ganhar os judeus. E Timóteo, sendo filho de mãe judia, para que não havesse um tropeço e nessas primeiras iniciativas Timóteo não fosse desqualificado para estar numa sinagoga ou para levar a palavra, por isso, somente por isso, Paulo permite circundar Timóteo. Era para aumentar a eficácia local do testemunho. Se tem alguém dentro da sinagoga falando de Deus que não era circuncidado, não era dado mérito, não era dado autoridade. Então, para que isso não fosse tropeço, para que ele tivesse autoridade, para que aumentasse a eficiência, por isso, somente por isso, Paulo circuncida Timóteo. É por isso que ele não faz isso com Tito, porque Tito era totalmente pai e mãe grego. Não tinha por que fazer com Tito. Mas com Timóteo, e devido à missão que ele estava fazendo, e devido à estratégia de evangelismo que Paulo fazia, por isso é que Paulo circuncida Timóteo. E um líder espiritual sábio discerne como e quando aplicar os princípios da palavra de Deus. Quando permanecer firme e quando ceder. Como, por exemplo, se eu estou com um irmão judeu recém-convertido, não vou comer carne. Não vou comer carne de porco. Então, temos que clamar a Jesus para que o Espírito Santo nos conceda sabedoria. Porque, para não querer fazer por si só, e se aquilo vai prejudicar o irmão que acabou de se converter, para que isso não seja a pedra de tropeço. Mas para que aos poucos, e conforme a palavra vai entrando, essa pessoa entenda, olha só. Está vendo que Deus, quando Pedro, Deus fez descer do céu e falou que tudo agora era puro? Não precisa mais, agora você pode. Aí sim você vai trabalhando, e aí sim. Mas não é porque permite que eu devo fazer. A gente deve analisar com sabedoria. E nos anos subsequentes, Timóteo teve um papel importante na expansão e fortalecimento das igrejas. Viram a primeira carta de Timóteo e a segunda são cartas, nós vamos usar muito, inclusive na doutrina da igreja, são cartas ensinando muitas das coisas a se fazer dentro da igreja. Como proceder dentro da igreja. Viram uma pessoa importante, viram uma pessoa encarregada de levar e depois disseminar esses ensinos de Paulo nas igrejas. Ele viajou com Paulo e foi em várias ocasiões um embaixador especial, enviado a lugares problemáticos da obra, como Corinto. Paulo teve que enviar Timóteo a Corinto porque lá estava feio. A primeira carta aos Coríntios é uma resposta de várias perguntas feitas, de vários problemas relatados. Quando a gente lê a carta de Coríntios, nós temos que ter essa visão. Ali existem várias respostas que foram feitas para diferentes perguntas. Paulo está respondendo cada pergunta ali. Paulo tem que mandar Timóteo para ajudar lá, que não estava fácil. Paulo se tornou o pastor da igreja de Éfeso. Vamos abrir lá, 1 Timóteo 3, 1:3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses, ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Timóteo teve que ficar depois em Éfeso para corrigir problemas doutrinários, ensinar a verdade do evangelho como ela é, como ela tem que ser levada, como Deus quer que nós levamos. E provavelmente ele foi depois a Roma ficar com Paulo pouco antes do martírio do apóstolo. Vamos lá, 2 Timóteo 4, 21.
2 Timóteo. 2 Timóteo, uma carta escrita, talvez, provavelmente a última carta de Paulo, escrita logo antes do martírio dele. Ele está mandando para Timóteo, ensinando várias coisas. E o que ele escreve aqui? Apressa-te a vir antes do inverno. Eúbulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Paulo pede para que ele vá para Roma, então provavelmente, não sabemos, mas grandes chances de Timóteo ter ficado lá no fim da vida dele, de Paulo. E conclusão, então. O início da segunda viagem missionária mostra que Deus continua conduzindo a sua obra, mesmo em meio a limitações humanas. A decisão do Concílio de Jerusalém fortaleceu a unidade da igreja e preservou o testemunho do Evangelho, demonstrando que a liberdade cristã deve ser exercida com amor e consideração pelos outros. Ao mesmo tempo, vemos que até servos fiéis como Paulo e Barnabé enfrentaram conflitos, mas Deus usou essa situação para expandir ainda mais o trabalho missionário. Ele duplica o trabalho missionário. Como novos companheiros, com novos companheiros como Silas e Timóteo, o evangelho continuou a avançar e as igrejas foram fortalecidas na fé. Assim aprendemos que Deus trabalha por meio de pessoas imperfeitas, guiando seus passos e usando suas decisões para cumprir os seus propósitos. Cabe a nós permitir que Deus dirija os nossos planos, viver em unidade com os irmãos e manter um testemunho fiel para que a igreja continue crescendo e glorificando ao Senhor. Então que possamos ser servos dignos e praticantes da palavra, para podermos sermos usados por Cristo para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Então baixe as cabeças. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai Santo. Ó Pai, porque em Tua misericórdia, Pai, o Senhor cumpriu as Tuas promessas, Pai. Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Pai. Ó Deus, porque nós andávamos, Pai, numa vida de pecado, Senhor. E a Tua palavra diz, Senhor, que a vida de pecado, Pai, aquele que não cumpre a lei, Pai, era maldito. E o destino do maldito, Pai, era morte na cruz. E se permanecesse assim, Pai, a Tua ira permaneceria sobre nós e nós não teríamos um destino, Pai, não teríamos esperança. Mas o Senhor, Pai, se fez esperança por nós, Pai. O Senhor se fez carne, Pai. Veio e levou todas essas maldições na cruz, Pai. O Senhor morreu pelos meus pecados, Pai. E o Senhor ressuscitou, Senhor. E hoje, Pai, sabemos que o Senhor é nosso Deus, nosso Senhor. E confessamos isso, Pai. Que o Senhor está no nosso coração. E eu quero aqui hoje, Pai, colocar o Senhor no centro do meu coração, Pai. Para que, ó Deus, eu possa ser um servo fiel ao Senhor. E que todos nós aqui, Pai, possamos sermos servos e ter testemunho fiel ao Senhor, ó Pai. Para que o Senhor nos use, Senhor, da forma como o Senhor quer. E que possamos, ó Pai, gerar frutos da qual o Senhor se alegra, Pai, da qual o Senhor quer. Obrigado por isso, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome do Filho Jesus. Amém.